pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Está para começar as Olimpíadas de 2020, que tiveram que ser adiadas para esse ano devido à pandemia do coronavírus. Lá no Japão, do outro lado do mundo, os países se encontram para o maior evento esportivo do mundo. No meio a toda essa realidade trágica da pandemia, ainda há espaço para torcermos para o nosso país. Esse país que tem potencial. E digo mais, o nosso povo é que tem potencial para essa mudança, não os nossos políticos, que são seres desprezíveis. E se essa aula é especial das Olimpíadas, adivinhem o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia sobre a cerimônia de abertura das Olimpíadas passadas, que foram aqui no nosso país, mais especificamente no Rio de Janeiro. Nas outras aulas nós fizemos essa atividade com o jornal O Globo. Nessa aula nós decidimos variar um pouco. Vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia que veio na Folha de São Paulo, no dia da abertura das Olimpíadas de 2016. Para tanto, é necessária uma leitura prévia do material didático que se encontra disponível no link que está na descrição da videoaula. Vocês podem conferir que o nome do arquivo é md030.docx. O texto 1 é o texto completo da notícia, enquanto que o texto 2 é a arte final da notícia. Agora vamos supor que você já leu a notícia. Vamos fazer uma leitura crítica. Convém lembrar que nós vamos dar a nossa interpretação. Se você der uma outra interpretação, você pode e até deve compartilhar a tua interpretação através de e-mails ou mesmo de comentários no próprio YouTube. Vamos começar pela primeira fase, em que nos fazemos perguntas a respeito da importância do fato. Como já dissemos, trata-se de uma notícia que foi publicada no dia da abertura das Olimpíadas de 2016, que foi no Rio de Janeiro. Uma época em que ninguém imaginava que o mundo entraria em estado de quarentena devido à pandemia do coronavírus, como acabou acontecendo 4 anos depois. Eram bons tempos aqueles. Vamos começar nos perguntando como o fato foi apresentado. Trata-se de uma notícia eminentemente descritiva, ou seja, uma notícia que apresenta os aspectos mais característicos do fato que é observado. A maioria das notícias são narrativas, no sentido de mostrarem uma sequência de fatos relativos à notícia. Não é o caso dessa notícia, que explica os aspectos mais peculiares de um evento, no caso, a cerimônia de abertura das Olimpíadas. E o enfoque da notícia é o conjunto de várias cenas que seriam apresentadas na cerimônia. Reparem que o fato apresentado no título é apenas um desses muitos aspectos. O conjunto de mensagens de paz e ecologia estava de fato incluído no evento. Vamos agora destacar o trecho da notícia que se refere a esse aspecto. Viram? O trecho que se refere às mensagens de paz e ecologia não chega nem à metade do corpo do texto. O resto do texto são outros aspectos da cerimônia, como desfiles de delegações, shows musicais, etc. Então a notícia usou o título para destacar as mensagens de paz e ecologia. Agora vamos ver a arte final da página aberta. Estão vendo? O que mais chama a atenção nessa página aberta é a foto do evento teste, em que foram testados fogos de artifício. Então a notícia que nós estamos analisando foi apresentada como um fato à parte em meio a um fato maior, que foi a cerimônia. E se formos ver a página inicial da edição, veremos que a notícia que nós estamos analisando veio com uma chamada, entre outras, que apareceram entre as notícias das Olimpíadas. Então o jornal apresentou a notícia como um fato entre outros relativos ao evento da Olimpíada.
Agora uma outra pergunta. Por que o jornal deu importância ao assunto? Para se responder uma pergunta desse tipo, uma ideia é analisarmos os editoriais que saíram no dia da notícia. E vejam o que diz o último parágrafo de um editorial dessa mesma edição. O país inteiro torce para que os jogos sejam impecáveis, dentro e fora das arenas, e para que a redobrada atenção nos esportes não se atrofie após a festa olímpica, projetando o espectro da crise sobre uma atividade que leva saúde e alegria à população. Isso quer dizer que o jornal defende que as Olimpíadas podem sim levar saúde e alegria à população. Mas os dizeres na primeira página dessa edição deixam claro que o evento estava acontecendo em paralelo a um momento de recessão. Assim sendo, o editorial que estamos expondo fala que a redobrada atenção com os esportes não se atrofie após a festa com o espectro da crise. Então está falando que o povo espera poder apreciar a Olimpíada como um oásis em meio ao momento de recessão. Então, que relação nós podemos fazer disso com a notícia que nós estamos analisando? Bem, como já dissemos, a notícia descreve vários aspectos da cerimônia de abertura. E é claro que não dá para negar que deu destaque às mensagens de paz e ecologia. De alguma maneira, podemos imaginar que isso incentiva que o povo aprecie o evento nesse sentido, apesar da situação de crise. Podemos supor, então, que o jornal deu importância a esse assunto para convidar o povo a receber essas mensagens de paz e ecologia. Outra pergunta: por que o acontecimento foi notícia? Respondam uma coisa: será que há um bom conteúdo de mensagens de paz e ecologia transmitidos pela mídia como um todo? Mas responda de acordo com a tua opinião. Se você acha que sim, que há um bom conteúdo dessas mensagens, o acontecimento foi notícia para que você fique a par de mais uma dessas mensagens que estava ocorrendo em meio à cerimônia de abertura das Olimpíadas. Se você achar que não há um bom conteúdo dessas mensagens transmitido pela mídia, o fato foi notícia para que você ficasse a par de uma dessas mensagens e até incentivar você a mudar de opinião. Uma outra pergunta: que imagem o acontecimento passa para o leitor? Uma imagem satisfatória, pelo menos de acordo com a nossa interpretação. Mas vamos reconhecer que essa notícia pode ser lida por uma diversidade de pessoas diferentes. Se essa notícia for lida por uma pessoa como eu, vai considerar a imagem satisfatória, já que eu acho importante que ocorram mensagens desse tipo, para conscientizar as pessoas da importância de se defender a natureza. Só que há pessoas que não dão importância positiva a esse tipo de mensagem. Vamos pensar, por exemplo, no nosso atual presidente, que não era o presidente da época. Seu descaso com o meio ambiente é cheio de exemplos, e nós vamos dar um desses muitos exemplos. Quando já era presidente, Bolsonaro alegou que, para favorecer o meio ambiente, o brasileiro deveria fazer cocô dia sim, dia não. Isso sem falar dos ministros que atuaram pela ruptura do Fundo Amazônia, ou seja, atuaram contra o meio ambiente. Então, para pessoas como esses políticos, a notícia que nós estamos analisando não passa uma imagem satisfatória, já que eles devem temer que tais mensagens conscientizem o povo e, por conseguinte, deixem o povo contra eles. Bem, esse presidente veio a ser eleito em 2018, o que quer dizer que essa mensagem de paz e ecologia não teve uma repercussão muito grande na opinião pública. Mas o que nós queremos mostrar é que um acontecimento como esse passa uma imagem diferente dependendo de quem for o leitor. Bem,
Agora nós vamos à segunda fase da leitura crítica, em que nós faremos perguntas relativas à intenção do autor da notícia e, de certa forma, também à intenção do jornal. Vamos prestar atenção em alguns detalhes sobre a notícia. Isso nos levará a concluir que a neutralidade e a imparcialidade, embora sejam características do bom jornalismo, digamos assim, no fim das contas, são inatingíveis. Vamos lá. Vamos começar pela seguinte pergunta. Quem são os entrevistados? Temos como entrevistados, primeiro, o trio de cineastas que organizou a festa. Depois, os organizadores do evento. Outra pergunta. Que tipo de sujeito, indeterminado ou explícito, foi empregado no título? Resposta: sujeito explícito. Esse sujeito é Festa à Base de Gambiarra. Reparem que esse título será visto, por exemplo, por uma pessoa que esteja passando perto de quem está lendo o jornal. Então, essa pessoa que, embora não esteja lendo propriamente o jornal, vai saber que em algum momento da festa ocorrerá essa mensagem de paz e ecologia. A propósito, não será que o título poderia ser escrito assim? Paz e ecologia serão citadas na festa à base de gambiarra? Claro que sim. Qual seria a diferença? Paz e ecologia se tornariam sujeito da oração, de modo que a notícia estaria dando mais destaque a esses termos. E como nós já mostramos antes, esse conteúdo é uma parte muito pequena da notícia como um todo. Então, se o título fosse assim, estaria dando mais destaque à ideia de paz e ecologia do que a notícia está dando como um todo. Outra suposição que nós podemos fazer é que essa notícia era relativa a um evento que estaria ocorrendo no Rio, mas o jornal é de São Paulo. Então, se nós colocássemos paz e ecologia como sujeito, provavelmente os paulistas se sentiriam desqualificados por não terem realizado um evento com a dimensão de uma Olimpíada que tivesse a temática de paz e ecologia. Outro possível título dessa matéria seria: Cineastas preparam festa à base de gambiarra falando sobre paz e ecologia. Nesse caso, nós estaríamos usando cineastas como sujeito, o que daria um certo destaque ao trabalho desses cineastas. Independente da nossa opinião, o fato é que os cineastas tiveram um papel importante na organização do evento, pelo menos nesse conteúdo de paz e ecologia. Mas nós podemos supor que o jornal em si não tivesse interesse a dar esse destaque ao trabalho dos cineastas. Nesse ponto, entra mais uma pergunta que é feita nessa segunda fase. Quais termos, expressões ou frases apontam a opinião do autor? Vejam esse trecho que nós vamos destacar agora. O pronome eles se refere aos cineastas. Agora reparem essa expressão que nós vamos destacar em verde. Dizer que os cineastas se esforçaram para passar a impressão de que fizeram mais com menos significa, de alguma maneira, dizer que eles não fizeram mais com menos. Significa dizer que isso é uma impressão que eles se esforçaram por passar. No fim das contas, pode até ser um erro da redação escrever isso. Um jornal, é claro que tem muitos erros. Um jornal é feito às carreiras. Então, no fim das contas, o autor pode não ter tido a intenção de usar esse termo. Por outro lado, vejam o que diz o LIDE. Diretores afirmam que o orçamento é inferior aos de cerimônias anteriores. Lendo o texto da notícia, nós sabemos que esses diretores são os cineastas. Então pensem nessa ideia de que o orçamento foi inferior ao de edições anteriores. Se essa ideia fosse falsa, esses cineastas estariam se arriscando muito, porque eles estariam mentindo. Dificilmente essas pessoas mentiriam.
E se nós levarmos em conta o que eles disseram, chegaremos à conclusão de que eles tiveram um orçamento inadequado para o trabalho deles. Então, se eles fizeram de fato mais com menos, é uma coisa que tem que ter ficado a critério de quem assistiu ao trabalho feito por esses cineastas. Por exemplo, eu, Pedro Brandão, assisti ao espetáculo através da televisão da minha casa e, sinceramente, achei um trabalho excelente. Mas é claro que fica a critério de cada um concordar ou não comigo. Eu diria até que esse orçamento baixo é um sintoma, digamos assim, do próprio momento de recessão em que o país se encontrava. O que estava dito, como nós já vimos, na primeira página da edição. Então, a minha opinião, Pedro Brandão, é que, de fato, esses cineastas fizeram muito com pouco. Agora vamos a mais uma pergunta. A notícia faz uso de adjetivos, advérbios ou eufemismos? Vejam esse trecho que nós vamos destacar agora. Segundo a notícia, a festa é um dos momentos mais aguardados de uma Olimpíada. Vocês concordam com isso? Eu, Pedro Brandão, acho o seguinte: são tantos esses momentos mais aguardados. Eu, por exemplo, curto muito jogo de vôlei, tanto do masculino quanto do feminino. Então eu aguardo muito mais esses jogos, em especial as finais dessas modalidades, muito mais do que a cerimônia de abertura. Isso sem falar da própria notícia do quadro de medalhas. Então, isso é o que eu penso. Como vocês podem ver, eu não concordo com o autor dessa notícia. E quem quiser discordar de mim, por favor, podem discordar. Mas isso é um exemplo de um uso de adjetivo que demonstra a opinião do autor. Vamos à última pergunta. Qual o tipo de discurso, direto ou indireto, usado na matéria? Primeiramente, vamos voltar aos entrevistados. De todos esses entrevistados, o discurso direto só foi usado para o Fernando Meirelles. Vejam esse discurso direto. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. O discurso indireto foi usado para todos os outros entrevistados. No caso, para o trio de cineastas, que inclui o próprio Fernando Meirelles, a mensagem do discurso indireto foi essa que nós vamos mostrar agora. E no caso dos organizadores do evento, a mensagem do discurso indireto é essa que nós vamos mostrar agora. Então a notícia usou o discurso direto para passar uma imagem satisfatória do evento, enquanto que o discurso indireto fez um contrapeso de prós e contras. E como nós já havíamos mostrado na primeira fase, a notícia passa uma imagem satisfatória do evento. É isso aí, minha gente. Então agora vão começar as Olimpíadas de Tóquio. E nós estamos ainda num momento delicado da pandemia do coronavírus. No dia em que essa aula foi filmada, a vacinação já estava num estágio avançado. E nós esperamos que no final de julho, quando essa videoaula for publicada, o momento já seja propício para que nós possamos curtir a Olimpíada da melhor maneira. Não nos esqueçamos, é claro, de nos mantermos atualizados. Afinal de contas, o povo não vive de torcer pelos esportes. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa. Nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada. Não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de outros textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que existe dentro de vocês e que precisa ser estimulada.
E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para esclarecerem qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.